Nós vamos falar hoje a respeito do juízo de Deus. E o juízo de Deus significa o ato de Deus julgar. É como ele faz isso e o que acontece por meio desse juízo de Deus. Nós temos alguns princípios básicos e elementares, irmãos, dentro daquilo que nós lemos. E o primeiro deles é que a ira de Deus, ela vem sobre toda a impiedade, como nós lemos no versículo 18. Deus, quando julgar os homens, a sua ira ela vai ser derramada sobre homens que são pecadores. Muitas vezes nós ouvimos aquele ditado conhecido que fala que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não é isso que Salmos capítulo 5 nos ensina. Deus fala que Deus odeia o pecado e o pecador. A ira de Deus, ela é justa. Ele vai derramar a sua ira e quando ele tem determinado um dia em que Jesus Cristo haverá de voltar com poder e grande glória, e por meio desse poder e glória de Deus, ele haverá de dar a cada um segundo aquilo que foi feito na carne. Então, se nós cometemos pecados, é justo que nós recebamos a retribuição pelos pecados que nós cometemos. Agora, se nós fizermos coisas boas, se nós buscamos a glória de Deus, se nós buscamos nos adequar àquilo que as Escrituras nos mostram como sendo a sua vontade, então nós temos a esperança de recebermos recompensa da parte de Deus. Mas o versículo 18 ele fala que a ira de Deus ela se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça, porque essa é a grande realidade da nossa existência. Que nós, seres humanos, nós resistimos à justiça de Deus por meio das nossas atitudes. Achamos que Deus não é justo o suficiente para fazer aquilo que Ele disse que faria, e que Ele é tardio em se irar, e por Ele ser tardio em se irar, nós podemos ficar despreocupados, porque Deus não vai agir com justiça em relação a nós. Ele vai simplesmente agir de uma forma amorosa, no sentido de que todos nós seremos salvos no final das contas, porque afinal de contas, Deus é amor. Se nós pensamos que Deus é amor somente, nós estamos com uma visão deturpada a respeito de Deus. A Bíblia fala que Deus ele é amor, e nós vamos ver a respeito do amor de Deus aqui, do prazer de Deus em fazer o bem, a sua inclinação natural em ser benigno, ou seja, de buscar fazer o bem às suas criaturas, e nós podemos desfrutar disso. Mas a Bíblia fala também a respeito da sua justiça e fala também a respeito do seu juízo. Uma justiça justa, é isso que nós queremos. É isso que as Escrituras nos mostram a respeito do juízo de Deus. Veja também, irmãos, que o julgamento dele é segundo a verdade, como nós lemos no capítulo 2, versículo 2. Sabendo que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ou seja, podemos estar tranquilos que não teremos o nosso direito usurpado. Nos nossos dias é comum você ir a julgamento, ser julgado por um juiz humano, e talvez ele não tenha todos os dados, ou ele esteja inclinado a fazer alguma coisa que não é a vontade da lei, não é aquilo que está prescrito na lei, e ele pode distorcer a justiça. Mas nós não precisamos ficar preocupados com a justiça de Deus, porque Ele é perfeitamente justo, e Ele vai dar a nós aquilo que nós merecemos. Então nós podemos ficar plenamente satisfeitos com um juízo justo. Talvez você tenha sido julgado injustamente aqui na terra, mas saiba que diante de Deus você será julgado pelo justo juiz. E isso é algo que talvez tivesse como nos acalentar. O problema disso tudo é que nós homens não somos justos. E aí nós temos um problema diante de um juiz que é justo. Porque se você é injusto e o juiz é injusto, talvez você possa receber uma benesse da parte desse juiz. Ele dá uma escorregada e ele faz uma injustiça e não te puna. Então você pode usufruir da injustiça desse juiz. Mas o problema é que Deus é justo e nós não somos justos. E o fato de nós não sermos justos, sendo julgados por um juiz justo, é que nós haveremos de receber alguma coisa que nós não queremos receber. E nós desejaríamos não ser julgados por um juiz tão justo assim. Porque ele não vai deixar passar absolutamente nada. E se você tem dúvidas a respeito da justiça ou da sua injustiça,
O apóstolo Paulo, dentro dessa mesma carta, no capítulo 3, versículo 10, ele diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E essas palavras não são próprias do apóstolo Paulo, mas ela está no Antigo Testamento, em Salmos capítulo 14, que fala já naquela época que não havia nenhum homem justo, nenhum sequer. Bom, então o fato é que nós somos homens, mulheres, crianças, injustos. E um dia haveremos de ser julgados por um Deus justo. E quem é que poderá escapar do juízo de Deus? A resposta é ninguém. Alguém talvez possa dizer: eu conheço a lei de Deus, eu conheço a sua vontade, conheço os seus estatutos, mas eu te digo que nada disso vai adiantar para você se você não se arrepender. Não adianta você conhecer toda a Bíblia, não adianta você ler a Bíblia todos os anos, toda ela inteira, uma vez por ano. Não adianta você recitar os versículos de cabeça. Se você não se arrependeu dos seus pecados, nada disso vai ter a menor serventia para você. Por mais que você conheça, você não poderá ser salvo. Por mais que você entenda, você não pode ser salvo se você não se arrepender dos seus pecados. Eu quero que nós meditemos nessa noite a respeito do juízo de Deus e como a Bíblia apresenta esse juízo do nosso Pai. Veja, a primeira coisa que ele nos mostra dentro do capítulo 2, e nós vamos nos focar aqui do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, onde ele fala em primeiro lugar que o conhecimento, ele é necessário, porém ele não salva o homem. Capítulo 2, versículo 1. Porquanto, ou portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. A primeira coisa que nós precisamos observar é que não é difícil nós conhecermos o pecado. Nós podemos olhar para o pecado na nossa própria vida e olhar na vida de outras pessoas e nós podemos reconhecer com facilidade o que é pecado. Não existe nenhum mistério naquilo que é pecado. Você sabe aquilo que você faz e que não agrada a Deus, e aquilo que não é da vontade de Deus é pecado. Você sabe daquilo que outras pessoas ao seu redor fazem e que também não agrada ao Senhor. É fácil identificar aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Se você pegar o versículo 28 do capítulo 1, você vai ter uma ideia daquelas coisas que facilmente podemos identificar que seja pecado. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também se agradam dos que as fazem. Eu falei aqui uma lista de pecados que são citados pela palavra de Deus e eu pergunto para você: você sabe o que significa cada uma dessas palavras? A sua resposta talvez seja não. Talvez você possa olhar para essa palavra, fornicação, e é uma palavra que não está em uso no nosso dia a dia, mas é uma palavra que se refere a pecados ilícitos, na realidade atos sexuais ilícitos. Coisas que acontecem entre homem e mulher que não são casados, que não estão unidos dentro de um matrimônio. Isso é fornicação. Aí ele fala de malícia, ele fala de avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. Quando o dinheiro manda na tua vida, você é uma pessoa avarenta. E aí tem outras coisas que nós entendemos facilmente: inveja, homicídio, contenda, que é brigas, discussões, enganos. Malignidade é uma palavra que talvez também não esteja no nosso vocabulário contemporâneo, mas significa você ter uma inclinação para aquelas coisas que são malignas ou más. Agora, essa palavra aqui é bem conhecida, murmuradores. Quando acontece alguma coisa, você murmura, você se chateia, como o povo de Israel que estava lá no Egito, e eles reclamavam de tudo. Deus mandava pão do céu e eles achavam que aquele pão do céu era enjoativo.
Então eles estavam enjoados do pão que Deus estava provendo para eles. Eles estavam com sede e eles amaldiçoavam, a água que bebiam. E hoje em dia você amaldiçoa a chuva que cai, você amaldiçoa o sol que faz, o frio. Tudo isso, irmãos, parte de um coração corrompido, de pessoas verdadeiramente pecadoras, das quais todos nós tomamos parte em uma ou outra medida naquilo que está escrito aqui. Então tem vários pecados que estão aqui descritos, nós não vamos discorrer sobre todos eles, mas certamente você vai encontrar o seu pecado favorito dentro destes, ou você vai encontrar algumas características na sua vida que é marcada por algum desses pecados. E o que nós podemos dizer em relação a isso diante de Deus? Aquilo que ele mesmo diz no versículo 32. Nós sabemos, conhecendo o juízo de Deus, as pessoas que praticam essas coisas, elas são dignas de morte. Mas nós não somente a fazemos, mas também nos agradamos daqueles que a fazem. Muitas vezes você não pratica determinado ato, mas você aplaude aqueles que fazem. Sabe como? Dando audiência para coisas pecadoras. Por exemplo, eventualmente você não gosta de determinado tipo de programação, ou talvez você condene determinado tipo de programação na televisão. Você fala assim, nossa, essa novela aí é um absurdo, Quanta mentira, quanta intriga, ou quanta pornografia e todas essas coisas. Mas você está ali todo o tempo dando audiência para aquele programa que você condenou. Você reconheceu que existe pecado ali e você já julgou que ali é algo pernicioso. Mas o que você faz? Você dá audiência para aquilo. Você está justamente aprovando ou aplaudindo aqueles que praticam os males que você condena. E aí, voltando no versículo 1, ele fala assim, você está indesculpável quando ele fala que você é inexcusável, é isso que ele quer dizer. Você está indesculpado quando você julga quem quer que seja. Por quê? Te condenas a ti mesmo. Quando você reconhece que existe alguma coisa que é perniciosa e pecaminosa, mas você toma parte naquela coisa, você automaticamente reconheceu que é digno de morte aquele que tais coisas praticam, só que você se coloca debaixo da ira. Porque você se coloca debaixo do mesmo guarda-chuva do qual você está condenando. Então você está fazendo algo que é totalmente contrário à sua própria estabilidade espiritual, que é condenar alguma coisa e não tomar uma atitude em relação àquilo que você condena conscientemente, mas continuar a tomar parte naquelas coisas que são perniciosas, que são contrárias à vontade de Deus e que te leva à ruína. Julga outros, pois tu que julgas, faze o mesmo. É uma verdadeira hipocrisia. E era exatamente isso que acontecia na época do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, e era a mesma coisa que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, muitas vezes por parte daqueles homens que se diziam judeus. Eles olhavam para a vida dos gentios e condenavam o pecado na vida deles. Entretanto, eles também tomavam parte nos mesmos pecados que os gentios participavam. Portanto, irmãos, conhecer não é tudo. É necessário sim conhecer. Mas, assim como aqueles judeus, muitas vezes nós ficamos no conhecimento daquilo que é agradável ou desagradável a Deus, nós julgamos aqueles que fazem as coisas, mas nós mesmos tomamos parte naquele pecado, e quando fazemos isso, nós mesmos nos tornamos condenáveis diante de Deus. Conhecer é importante, de fato. A palavra de Deus, de fato, ela nos apresenta o Evangelho de Jesus Cristo para que todos os homens estejam também inexcusáveis diante do Pai. Eu e você seremos julgados por conta de conhecermos ou não a Cristo. Estamos diante dele quando nós lemos a palavra do Senhor e ouvimos o Evangelho. Agora a questão é como que nós reagimos com aquilo que nós conhecemos a respeito de Jesus Cristo. Ouvimos e nada fazemos? Ou nós ouvimos a mensagem de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador e nos arrependemos dos pecados, deixando o pecado efetivamente, tomando uma atitude contra o pecado e buscando seguir a Cristo? É isso que se espera daqueles que ouvem a respeito de Cristo. O homem sabe que ele é um pecador, isso é um fato. Tanto é que você pode falar com qualquer pessoa, elas vão dizer, sim, nós somos pecadores, afinal de contas, quem não é? E esse não é o maior problema, irmãos. Quando nós pregamos o Evangelho, o nosso problema não é apontar para as pessoas e falar assim, olha, você entende que você é um pecador? 90 e tantos % das pessoas vão falar, sim, eu sei que eu sou um pecador. Mas eles ainda têm aquela ideia de que, mas quem não é pecador nesse mundo?
E eles estão certos com relação a isso. É pecador tanto aquele que prega, quanto aquele que ouve a pregação. Todos nós somos pecadores. Porém, irmãos, nós vivemos numa sociedade que aceita o pecado como normal. E aí é que está o grande problema. Se você que fala a respeito do pecado, condenando ele, você precisa entender que nós vivemos numa sociedade que vive de mãos dadas com o pecado. O pecado ele não é algo escandaloso para este mundo, pelo contrário. Até pouco tempo atrás, o adultério ele era um crime, prescrito na nossa, descrito na lei penal do nosso país. Hoje não é mais. Por quê? Porque o mundo se acomodou àquilo que era pecado. Quer dizer, uma pessoa que trai outra pessoa, antigamente ela tinha sanções por conta da lei, penal ou civil? Acho que civil, Enfim. Essa que era uma grande questão, civil, É civil ou penal a questão? Penal. Primariamente penal. Mas o que acontece na nossa sociedade? O que é a traição? A traição é aquilo que um homem casado ou uma mulher casada fazem fora do casamento. E a sociedade acomodou isso, de tal modo que até a lei ela foi alterada para que não haja mais sanções tão severas em relação a essa questão. Observe então que o mundo acolhe o pecado. Então, nós seres humanos, quando falamos a respeito de pecado, nós precisamos entender que o contexto em que o mundo age não é o mesmo contexto em que nós haveremos de ser julgados diante de Deus. Porque aqui nós precisamos entender que Deus é santo. E por ele ser santo, ele não pensa como os homens pensam. Nós aceitamos o pecado na sociedade porque nós não somos santos e não somos justos. Mas Deus ele é santo e justo. E quando nós formos julgados, vamos ser julgados não pelo preceito do mundo, mas pelos preceitos de Deus. Então é importante nós conhecermos que preceitos são esses. E por que os homens acometem ou acolhem o pecado nas suas vidas ou na sociedade? A resposta é porque não amam a Deus. E por não amarem a Deus, não glorificam a Deus como Deus. No versículo 21 do capítulo 1, fala assim, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, se tornaram orgulhosos, e em seu coração insensato se obscureceu. E a partir daí é que nós vemos toda aquela lista de pecados que foi descrita. Os homens não se importaram em ter conhecimento de Deus, no sentido de conhecê-lo e amá-lo. Porque conhecer a Deus, todos conhecem. Todos sabem da existência de Deus, muitos aceitam a existência de Jesus Cristo como Filho de Deus, mas o fato é que não o amam e por isso não obedecem a Deus e não o glorificam como Deus. E por não se importarem em terem conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ora, o que nós estamos vendo é sim parte do juízo de Deus na nossa sociedade. O fato de você ser tão complacente com o pecado faz parte do juízo de Deus sobre a nossa sociedade. Por quê? Por que os homens cometem os pecados que estão descritos aqui no 29 em diante? É porque eles não se importaram em conhecer a Deus, então Deus julgou os homens, os entregou aos seus próprios desejos. Ou seja, Deus tirou a restrição do coração do homem para que ele fizesse a vontade do Pai, ou que não fossem tão longe nos seus pecados. O que acontece é que os homens vão tão longe quanto é possível nos seus pecados, porque Deus o permitiu que o façam. Isso tudo porque eles não glorificaram a Deus e não honraram a Deus como deveriam. E essa é uma condição que todos os homens estão. E aí ele nos fala a respeito também da verdade sobre o seu juízo, uma vez que julgar os homens os seus pecados não faz com que nós não sejamos melhores do que eles. Então ele nos mostra como é que Deus julga, versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ou seja, o julgamento de Deus ou seu juízo, ele é um juízo verdadeiro, vai ser julgado segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Que tais coisas são essas? São aqueles pecados que ele citou do versículo 29 até o versículo 32.
aqueles que praticam esses pecados serão julgados pelos pecados que praticaram. Ora, se você é uma pessoa que aborrece a Deus ou que odeia a Deus, né, a palavra aborrecer, ela tem o sentido de odiar a Deus, e nós podemos dizer que existem pessoas nos dias de hoje que odeiam a Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, né, pessoas orgulhosas, pessoas que inventam maledicências ou males, desobedientes aos pais e às mães, né, pessoas tolas, né, falando no versículo 31, são os nécios, infiéis nos contratos, irreconciliáveis e sem misericórdias. Cada um desses serão julgados por aquilo que fizeram e receberão de Deus a justa punição. Muitas vezes, irmãos, as pessoas pensam ou querem parecer ser aquilo que não são. E nós podemos dizer que a igreja é um local que fomenta esse tipo de comportamento. Um comportamento hipócrita, né? Um comportamento farisaico. Não por acaso os fariseus, eles eram as pessoas que eram tidas como as mais religiosas da sua época. E por que, irmãos, esse tipo de coisa ele pode ser encontrado dentro das igrejas verdadeiras, igrejas cristãs? Porque nós lemos a palavra de Deus e nós vemos qual é a vontade de Deus. Nós sabemos a respeito do juízo de Deus. E nós sabemos aquilo que Deus não se agrada. Automaticamente, o cristão, ele quer ser aquilo que agrada a Deus. E ele vai buscar fazer ou viver de tal forma que seja agradável ao Senhor. Só que nós não somos perfeitos. Pelo contrário, nós somos falhos. Nós somos pecadores ainda, porque nós ainda estamos nessa carne. Enquanto estivermos nessa carne, nós teremos que lutar a cada dia contra os nossos próprios pecados, as nossas próprias inclinações, os nossos próprios desejos e vontades. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu aceitei a Jesus Cristo e desde então a minha vida tem sido uma maravilha. Eu acho que essa pessoa não aceitou a Jesus Cristo. Porque quando você aceita Cristo como Senhor da sua vida, você tem lutas na sua carne. O Espírito está para te auxiliar, irmãos, mas a realidade, irmãos, é que nós somos compostos de homens e mulheres pecadores, que sabemos qual é a vontade de Deus, mas podemos cair num erro ainda maior, que é tentar mostrar a outras pessoas que nós somos aquilo que nós não somos. E a partir daí passar a julgar outras pessoas por conta daquilo que essas pessoas fazem. Óbvio que nós não somos coniventes com o pecado, não devemos ser. Só que a palavra de Deus, ela fala que nós devemos ser primeiramente críticos conosco mesmo. Tire a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão, é o que diz as Escrituras. E talvez seja muito fácil, irmão, chegar aqui na frente ou, por exemplo, eu começar a falar mal, sei lá, de série de televisão. Né? Hoje em dia é uma febre as pessoas assistirem série de televisão. Ou de videogame, por exemplo. São duas coisas que eu não tenho problema na minha vida, série de televisão e videogame. Videogame eu já tive. minha esposa me ajudou a me livrar disso. Mas hoje para mim é muito fácil condenar isso. Seria muito fácil. Os meus problemas estão em outras áreas. Eu não sou melhor do que você porque eu não perco meu tempo jogando. Ou porque eu não perco meu tempo assistindo série. Mas eu tenho outros problemas na minha vida. E é por esses problemas que eu preciso lutar a cada dia, acordar todo dia de manhã e ter uma verdadeira luta espiritual. Buscar me alimentar a cada dia com a palavra de Deus para que a minha mente possa ser nutrida com coisas saudáveis e boas, para que a minha mente possa ser cativa de Cristo e não ser cativa das coisas dessa terra. E essa é uma luta que cada um de nós, irmãos, individualmente temos que ter nas nossas vidas se somos verdadeiramente filhos de Deus. E nós possamos a olhar para os problemas dos nossos irmãos com mais compaixão. Sabendo que a luta do nosso irmão em uma determinada área da vida dele, talvez seja a luta que nós temos em uma outra área na nossa vida. E as armas que nós utilizamos na nossa vida, que nós possamos também instruir e exortar os irmãos para que possam usar das mesmas armas para vencê-las. Então é óbvio que quando o nosso Senhor ele se manifestar, ele vai fazer um julgamento justo. E aí, irmãos, não importa o quanto você se apresentou diante dos outros. Você era o santarrão, olha só como o irmão é santo, olha só como ele é fiel, olha como ele é firme. Deus conhece o coração de cada um de nós. E é Ele quem vai fazer um julgamento justo.
É Ele quem conhece os nossos pensamentos, o nosso coração e aquilo que nós fazemos quando ninguém mais está vendo. E é por essas coisas que nós haveremos de ser julgados. Os judeus, eles tinham um problema porque eles conheciam a lei do Senhor. Isso se tornou um problema para eles. Conhecer a palavra de Deus é bom, não é, irmãos? Não, né? Quase ninguém aqui está balançando a cabeça, parece que não é bom. Mas existe um aspecto que se torna ruim. Quando você conhece a palavra de Deus muito, mas a sua vida não muda em função da palavra do Senhor. Isso se torna uma maldição para você. Porque você vai ser julgado por todo o conhecimento que você recebeu da palavra de Deus, mas continuou a resistir, a obedecer cada uma das instruções do Senhor. Veja o que aconteceu com os judeus dentro da instrução do apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 21. Ele fala assim, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Olha, percebe que eles eram conhecedores da lei de Deus, só que eles cometiam tudo aquilo que eles falavam. Eles chegavam num dia de domingo, abriam o livro da lei, eles liam a lei, explicavam ao povo, falavam assim, você não pode adulterar, você não pode roubar, né? Você não pode desonrar pai e mãe, você não pode cobiçar as coisas do próximo. Só que ele era aquele que estava cobiçando, era aquele que estava adulterando, era aquele que estava roubando. E o peso da mão do Senhor haveria de cair sobre eles, justamente porque eles conheciam a lei e se orgulhavam de ser conhecedores da lei, só que eles desonravam ao Senhor da lei, que é o próprio Deus, por transgredir essa lei. E eles seriam julgados por conta dessas transgressões. Voltando no versículo 3, capítulo 2, 3, ele ainda vai além e diz, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Não escaparão do juízo de Deus. O que comete pecado será julgado pelos pecados que cometeu. O juízo de Deus é sobre a verdade, como nós vemos no versículo 2, e não sobre a aparência. Portanto, irmãos e amigos, conhecer a palavra de Deus é algo importantíssimo, e principalmente porque nos coloca conscientes dentro dessa condição, de que somos pecadores e seremos julgados pelos pecados que nós cometemos. E uma vez que estamos nessa condição, o que nos resta fazer? Já que somos injustos, pecadores, e haveremos de ser julgados por um Deus justo. Aí é que se manifesta a paciência de Deus. Leia comigo o versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua longa benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Apesar das ações dos homens, Deus é benigno. Apesar de você ser um pecador e merecer a ira de Deus, Deus é bondoso. Apesar de você não se importar com Deus neste momento, Deus é misericordioso, porque você está vivo ainda. E se Deus permitir, você chega vivo até o final dessa mensagem. E pela graça dele, você pode ter a sua vida resolvida hoje. A paciência de Deus, ela se mostra independente da qualidade do homem. Irmãos, você olha para o seu próximo e você se compadece dele, porque você é muito parecido com ele. E nós temos a tendência de nos aprovarmos. Isso é algo natural no homem. É muito comum acontecer por exemplo, às vezes no trabalho, isso acontece muito no trabalho. Acontece algum problema que dá um determinado prejuízo para a empresa, e aí as pessoas começam a buscar quem foi o culpado do problema, não para poder resolver a deficiência daquela pessoa naquele processo, mas simplesmente para ter um culpado, para poder crucificar aquela pessoa, para que de tal modo todos os outros safem-se limpos do problema. E fica um jogando a culpa no outro. Não, mas o problema foi que fulano fez isso, o problema foi que aquele fez aquilo, o outro e não sei o que e tal. E fica um querendo atirar no outro para quê? Para se autopreservar.
Então, quando nós olhamos para o nosso próximo, que é semelhante a nós, nós olhamos e nos compadecemos dele e falamos assim, olha, essa pessoa ela é tão boa, ela faz tantas coisas boas, que só falta a ela aceitar a Jesus como Salvador. Esse é um pensamento totalmente equivocado e errado. Porque se falta para ele aceitar a Jesus Cristo, falta absolutamente tudo para essa pessoa. O que adianta para uma pessoa ganhar essa terra, ganhar essa vida, ou ganhar tudo que esse mundo pode dar e perder a sua alma? Do que adianta essa pessoa fazer caridade ou vender todas as coisas que possui e dar aos pobres, se no final das contas a parte dela está reservada com Satanás e os seus anjos? Não adianta de absolutamente nada. Mas nós contamos com a misericórdia de Deus para que, enquanto estamos nessa peregrinação, que nós não desprezemos a paciência e a longanimidade de Deus. Você tem pecados e você sabe disso. O que já deveria ter acontecido com você e ainda não aconteceu por conta dos seus pecados, se dá única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. A Bíblia fala que Deus ira-se todos os dias. E a sua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos a cada instante. Deus ele ira-se de tal modo quando olha para o homem nos seus pecados, ele não aceita, irmãos, aquilo que nós aceitamos tão facilmente. Nós olhamos, por exemplo, para determinada coisa e nós nos orgulhamos, falamos, eu não faria isso, ou eu sou melhor do que isso, eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que aquilo outro. Irmãos, esse é um orgulho que por si só era motivo para nós sermos lançados, tal como estamos, direto no inferno. O chão deveria abrir e nos engolir vivos. E deveríamos passar toda a nossa eternidade queimando no lago que arde eternamente. Porque esse sentimento orgulhoso foi o mesmo sentimento que Satanás teve. Ele quis ser mais do que Deus. E Deus o destituiu da sua glória e reservou para ele o lago de fogo. Porque ele teve um sentimento orgulhoso no seu coração e muitas vezes, irmãos, nós lidamos com muita passividade com relação ao orgulho. E o orgulho é algo abominável ao Senhor. E não somente a isso, mas as mentiras que nós contamos no nosso dia a dia. As intrigas que nós nos envolvemos. As dissensões, as brigas, as discussões, as palavras torpes. Todas essas coisas são motivos para a nossa condenação, porém, Deus não tem nos condenado. Nós estamos vivos, estamos aqui, uns mais saudáveis do que os outros, mas o fato é que nós estamos na presença de Deus hoje. Isso se dá pela sua misericórdia, pela sua paciência, pela sua longanimidade. Vocês se lembram de Adão? Deus, quando criou Adão e Eva, Ele colocou Adão e Eva num paraíso, num jardim, que tinha sido feito por Deus, e Deus falou para ele, olha, vocês podem comer de todos os frutos das árvores que estão no jardim. Vocês só não podem comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Não havia dúvida, comeu do fruto da árvore proibida, você morreria. E o que aconteceu? A serpente foi lá e seduziu Eva. E Eva foi lá e comeu do fruto proibido. E ela deu a Adão. E Adão comeu do fruto. E o que aconteceu com Adão e Eva? Eles não morreram imediatamente. Mas Deus não tinha falado que certamente morreria? Mas Deus, na sua longanimidade e na sua paciência, permitiu que Adão vivesse 930 anos antes dele derramar o seu juízo sobre Adão. A morte era física e espiritual. Ele só morreu fisicamente porque ele comeu do fruto da árvore proibida. E Deus disse, certamente morrerá. Eles foram expulsos do jardim do Éden e Deus estava com aquela sentença sobre eles. Adão, você está sendo expulso do jardim do Éden, você vai comer do fruto da terra, você vai ter que lavrar, você vai comer do fruto da terra com dor, assim como a mulher também haveria de dar frutos, né, ou reproduzir.
né, dar à luz por meio com dor. Mas saiba que certamente você morrerá, porque assim disse o Senhor. Assim como todos nós, descendência de Adão, certamente haveremos de morrer. Mas Deus, na sua longanimidade, Ele retém o seu juízo, o seu julgamento, até o momento adequado que Ele mesmo estabeleceu. Assim aconteceu com Adão, assim acontece comigo e assim está acontecendo com você também. Nós estamos sendo poupados pela longanimidade, pela paciência de Deus, para cumprir um objetivo. E o objetivo, irmãos e amigos, é para que nos arrependamos. O versículo 4 ele fala: ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? O tempo está sendo contado, o seu relógio está tocando. Você tem um tempo que eu não sei dizer qual é e nem você mesmo pode saber, mas Deus tem determinado um tempo e enquanto você estar aqui na terra, você tem a oportunidade de se arrepender de seus pecados. E talvez você não conheça muito a respeito da palavra de Deus, talvez você não conheça muito a respeito do juízo de Deus, mas de 2 ou 3 coisas você sabe. A primeira é que você é um pecador, a segunda é que será julgado por um Deus justo, e em terceiro, que Deus está te dando tempo para que você se arrependa. E o que você vai fazer com esse tempo? O que você vai fazer com o tempo que Deus tem te dado? Versículo 5. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O dia da ira e da manifestação da ira de Deus é aquele momento em que não há mais tempo. É o fim do caminho. É o fim da linha. É o tempo esgotado em que todos os homens estarão na presença do Senhor e haverão de ser julgados por Jesus Cristo com poder e glória. Ali não há mais tempo para o arrependimento. Ali não há mais tempo de considerar: olha, mas eu entendi que realmente eu sou um pecador. Eu entendi que eu preciso me arrepender. Não haverá mais tempo. O versículo 5 deixa claro para nós que existe uma atitude contrária a tudo isso que nós estamos falando e tudo isso que está sendo ensinado dentro dessa passagem, que é o endurecimento do teu coração impenitente. É você continuar a resistir a essa sublime oportunidade que Deus tem te dado de você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Mas talvez você ache que não vou crer. Eu sei que isso é verdadeiro, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei qual é o destino daqueles que não se dobram, não se curvam a Cristo, e você, sabendo de todas essas coisas, continua a permanecer com seu coração impenitente, ou seja, um coração não arrependido, um coração endurecido, um coração que não se dobra à oportunidade que está sendo te dada pelo Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E a consequência disso é que você tem entesourado para ti ira. Entesourar é você acumular tesouros. Só que nesse sentido algo totalmente negativo. Você tem acumulado para você mesmo ira da parte de Deus. Ira a ser derramada sobre você naquele dia. Portanto, irmãos e amigos, conhecer é fundamental. Porém, conhecer não é tudo. A pergunta que eu faço para você é: o que você faz com o conhecimento que você tem do Evangelho? Você tem ouvido o Evangelho, mas o que você faz com isso? Nós já sabemos que seremos julgados segundo a verdade, que os que praticam o pecado não escaparão do juízo de Deus. Nós sabemos que precisamos nos arrepender, e que ainda hoje nós estamos contando com a benignidade de Deus para o nosso arrependimento. O que vai acontecer, irmãos, quando Jesus Cristo voltar, quando acabar o tempo, quando se manifestar a ira de Deus, conforme ele fala no versículo 5, ele mostra para nós que 2 coisas acontecerão. Claro que não são as 2 coisas para a mesma pessoa, mas são 2 circunstâncias. E somente 2.
A primeira está no versículo 6 e 7. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Versículo 6. Quando ele voltar, que é o dia do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Ou seja, de um lado Deus tem prometido vida eterna. Essa vida eterna é aqueles que se arrependeram dos seus pecados, é aqueles que se viram numa condição de perdidos, mas aceitaram o tempo de Deus e no tempo de Deus puderam se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Estes são aqueles que naturalmente haverão de viver segundo aquilo que está descrito no versículo 7. Receberão a vida eterna, porque eles buscam com perseverança fazer o bem, procuram glória, procuram honra e procuram incorrupção. É óbvio que todas essas coisas se referem à nossa atitude diante de Deus e não diante dos homens. Porque o homem ele pode buscar glória diante dos homens, ele pode buscar honra diante dos homens. Só que a honra e a glória que a Bíblia nos chama a buscar é a honra e a glória perante Deus. Ele fala que nós devemos rejeitar a honra e a glória desse tempo presente. Nós não devemos nos escravizar, irmãos, para sermos aceitos em louvor e glória diante dos homens desse tempo. Pelo contrário, ele nos chama a viver para a honra e glória do Senhor. E viver para a honra e glória do Senhor vai implicar que você rejeite as coisas deste mundo, rejeite o rumo desse mundo. Vai exigir de você que você se levante perante os homens, e quando todos estiverem se curvando diante da imagem de Baal, você permaneça em pé como Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Ananias, Misael e Azarias. Mesmo que para isso custe você ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Você vai precisar, irmãos, nadar ou remar contra o fluxo deste mundo. É você estar numa direção totalmente contrária. É você não querer se assemelhar a este mundo com as suas modas, com os seus desejos. É você não querer ser tal qual esse mundo é, porque você reconhece que esse mundo jaz no maligno. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a ser, homens, mulheres, de fibra, que tem a sua certeza firmada em Jesus Cristo, e que sabe que por meio da fé em Cristo, você está salvo da perdição, e que você haverá de herdar a vida eterna. Trocar essa vida, irmãos, pela vida eterna, não é uma tolice. Essa vida você não vai poder retê-la por muito mais tempo. O homem no Brasil, ele vive em média uns 72 a 78 anos, alguma coisa por volta disso. Muitos de nós já passamos da metade disso. Então não nos resta tanto tempo assim. E mesmo que nós sejamos jovens, como tem muitos jovens aqui ainda, você também não tem tanto tempo assim. Porque quem é que disse que você vai viver 78 anos ou 80 anos? O Brasil é o país onde mais se morre jovem. E nós vivemos numa região onde muitos jovens morrem. É melhor que nós nos asseguremos da eternidade. Porque essa vida aqui, ela vai se esvair. Você acha que ela está na sua mão, mas ela vai se esvair da sua mão como água. Você já tentou segurar água na sua mão? Você não consegue por muito tempo. Ela vai embora. Assim é a vida do homem aqui na terra. Queira Deus que você aproveite a oportunidade para se arrepender e ter a vida eterna. Porque o oposto disso é a segunda condição, versículo 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Ou seja, ele fala a respeito de que para aqueles que não terão a vida eterna, o que está reservado? Está reservado a indignação da parte de Deus. Está reservado a ira, a tribulação, a angústia sobre toda a alma. Você já parou para pensar que você às vezes está angustiado por alguma situação na sua vida, que é algo que te tira a paz, que te deixa com aquele gosto ruim na boca, aquela sensação incômoda no corpo,
Angústia é algo que mexe com a gente de forma até física. Mas, irmãos e amigos, pense a eternidade toda angustiado. Toda a eternidade sobre a ira de Deus. Toda a eternidade em tribulação. E por que que isso recai sobre os homens? Recai porque são contenciosos. Ou seja, contenciosos são aqueles que têm prazer na contenda. Existem pessoas que falam assim, olha, eu pago um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Isso não é uma frase que deve estar na boca de um cristão. Pessoas contenciosas são as pessoas que haverão de arder no fogo, como diz aqui no versículo. Ele não fala do fogo, mas ele fala da ira de Deus. E a ira é representada pelo fogo, por meio de Jesus Cristo. Então não é isso que nós devemos buscar. São contenciosos, têm prazer na contenda. São desobedientes à verdade. Ora, uma vez que sabe do juízo de Deus, sabe que são pecadores, e sabe que o tempo se esgota, continuam resistindo à verdade. Porém, são desobedientes à verdade, mas são obedientes a alguma coisa. Só que é alguma coisa ruim. São obedientes à iniquidade. Ou seja, praticam aquilo que é contrário à vontade de Deus com muita desenvoltura. Fazer a vontade de Deus é um sacrifício, né? Talvez faça só sob ameaça. Mas para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, ninguém precisa te mandar fazer. Você naturalmente se inclina a fazer as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Porque jaz no maligno. Essas duas recompensas. Uma, vida eterna, e a outra, indignação. Eu espero que todos nós possamos nos enquadrar no versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, glória, honra e paz. Você quer ter paz? Busque paz no Senhor. Talvez você esteja aí lutando para ter paz na sua vida hoje. Talvez as coisas não estejam muito boas na sua vida e você pensa, eu busco paz. Mas a palavra de Deus, ela fala que a paz só pode ser obtida no Senhor. Glória, somente no Senhor. Honra, somente aquela que procede de Deus. Por meio daqueles que, crendo em Cristo, abdicam essa vida e seguem a Cristo com todo o seu coração. Eu quero que nós pensemos, irmãos, diante desse texto que nós lemos, em 4 aspectos. O primeiro deles, temos uma grande oportunidade de reconhecer os nossos pecados. Temos a oportunidade de nos arrependermos hoje. João Batista e Jesus Cristo iniciaram seu ministério dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O texto aqui nos mostra claramente, irmãos, que o fato de nós conhecermos o pecado e sabermos o que Deus se agrada e não se agrada não é suficiente para que nós sejamos salvos. É necessário que nós nos arrependamos. E para isso nós temos o tempo dado por Deus para isso. Arrependa-se enquanto há tempo. Em segundo lugar, nós conhecemos o juízo de Deus. Sabemos também que o Senhor vai nos julgar segundo a reta justiça, segundo aquilo que nós praticamos e não segundo aquilo que nós queríamos ter praticado. Talvez você pense, olha, eu conheço a lei do Senhor, eu sei o que eu devo fazer, eu gostaria de fazer a vontade de Deus, mas a realidade é, você fez ou não a vontade de Deus enquanto esteve vivo? Eu não estou falando aqui de você ser uma pessoa perfeita e cumprir todos os mandamentos de Deus, porque homem nenhum é capaz de fazer isso. Né? Jesus Cristo cumpriu todos os mandamentos de Deus, ele cumpriu tudo o que estava na lei de Deus. Não passou nem um jota nem um tio sem que tudo fosse cumprido por Jesus Cristo. E é a justiça de Cristo que é atribuída a nós para que nós possamos ser salvos. Porém, irmãos e amigos, é fato que todo aquele que crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, ele também busca andar nas pisadas do seu Senhor. E eu te pergunto se você tem buscado andar nas pisadas de Cristo. Em terceiro lugar, ele é paciente. Ele é paciente e ele também é benigno, ou seja, ele está inclinado ao fazer o bem. E o bem que ele pode fazer para você é o bem que você jamais se cansará de agradecer. Porque é o bem para a sua alma, é o bem para a sua eternidade.
Ele não está prometendo te dar casa, não está te prometendo dar uma boa conta bancária, não está te prometendo um bom emprego, Ele não está te prometendo um bom relacionamento amoroso, né, ou um relacionamento conjugal. Ele não está prometendo absolutamente nada disso, nem saúde Ele está te prometendo, mas Ele está te prometendo vida eterna. Porque de que adianta você ter todas essas coisas aqui na terra e você não ter a vida eterna? Portanto, então, eu te peço que você considere a palavra do Senhor. Busque conhecer aquilo que a palavra te apresenta. Né? Por mais que você possa ignorar a palavra de Deus no seu contexto geral, você já sabe que você é um pecador, será julgado por um juiz justo e que você tem pouco tempo para se arrepender dos seus pecados. Então o conselho que eu dou a você é que você se arrependa hoje dos seus pecados. Que você confesse que você é um pecador e que você sabe do destino da sua alma e que você precisa de Jesus Cristo para a sua salvação. Uma vez que todos nós somos pecadores, eu sou pecador, você é pecador, nós só podemos ser salvos pela misericórdia de Deus. E eu quero encerrar com o capítulo 3, versículo 23. 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você tinha alguma dúvida a respeito da forma como Deus trata o homem, aqui está descrito de forma muito clara. Todos pecaram, eu e você, e destituídos estão da glória de Deus. Porém, ele fala no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É para isso que Cristo morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ser resgatados da perdição de forma gratuita pela graça de Deus, que é o seu favor imerecido. É o único meio pelo qual nós podemos ser justificados. E sabe o que significa justificação? Dentro do contexto de juízo de Deus, é muito importante entender o que significa justificação. No versículo 24 ele fala, você é justificado gratuitamente pela graça de Deus. Ser justificado gratuitamente significa ser declarado uma pessoa justa diante do juiz. É disso que nós precisamos. Ser declarados justos diante de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que nenhum de nós nos gloriemos, mas para que toda a glória seja dada ao nosso Salvador. Glória seja dada a Deus e a Jesus Cristo.